A gente precisa falar sobre esse assunto, a gente não pode ter vergonha de falar sobre esse assunto. Todo mundo faz cocô, então sempre que eu pergunto, tem gente no consultório, é muito engraçado, na anamnese tem sempre essa pergunta, né, a respeito do funcionamento intestinal. Gente, eu não tenho nenhum problema para falar sobre isso, tá? Porque todo mundo faz cocô, saúde do intestino, ele diz respeito, né, a toda a sua saúde e a gente precisa falar sobre essa questão. Mas tem paciente que quando a gente pergunta isso, nossa mãe, ele quase capota da cadeira de tanta vergonha. E eu não tenho vergonha real, tanto que eu tô aqui pra falar sobre isso com vocês, tá? A gente precisa falar sobre isso, né? Eu já tenho mais de uma live aqui sobre intestino. Tenho live com a doutora Cíntia, tenho live sozinha. E aí vocês, quem já me acompanha há um tempo, sabe da importância da questão intestinal para a saúde, para o emagrecimento, para ganho de massa muscular, para absorção de nutrientes, enfim, para o funcionamento geral do seu corpo, tá? E é normal ter constipação intestinal? Não. É comum, mas não é normal. São coisas, a doutora Salia sempre fala isso, né? Eu sempre lembro dela quando eu falo isso. As pessoas, elas têm que aprender a diferenciar o que é comum e o que é normal. É comum não ir ao banheiro todo dia, principalmente mulheres? É comum. É normal? Não. Não é normal, tá? Então, o que acontece, pessoal? Se eu vou ao banheiro, se vocês comem todo dia, a gente come todo dia? Come, não é? A gente come, mastiga, digere. O que sobra vai formar o bolo fecal lá no nosso intestino e tem que sair, tá? O Edcel fez os processos digestivos, cada um no seu lugar, de uma forma perfeita. E aí, se eu como, faço a digestão e essa sobra vai para o meu intestino e não sai, isso é resto de comida que não foi digerido e absorvido. E se não sai, o que isso faz com o meu corpo? Começa a intoxicar meu organismo, tá? Então, eu sempre dou um exemplo, paciente, para ele visualizar. Imaginem, por exemplo, vocês pegarem uma panela, uma bacia, um balde, enfim, e começarem a jogar comida ali, resto de comida, tá? Comida que você não comeu, enfim, resto de comida ali. Como que vai estar essa comida depois de 3, 4 dias? Visualizem esse resto de comida ali naquele ambiente depois de 3, 4 dias. Depois de uma semana. Depois de 10 dias, que eu pego o paciente que fica 10 dias sem ir ao banheiro. É exatamente assim que seu intestino está. Visualizaram? Nojento, né? O que essa comida que não sai, esse bolo fecal que foi formado e não sai, ele faz com o nosso corpo? Ele começa a liberar toxina, começa a intoxicar o nosso corpo. Quem participou do processo detox, o desafio detox que eu fiz aqui no Instagram, o primeiro desafio detox, eu falei sobre as vias de eliminação de toxina, não falei? Quais são as vias de eliminação de toxina? Rim, fígado e intestino. Através de, principalmente, suor, fezes e urina. O paciente que ele não evacua, que ele não vai ao banheiro todo dia, aonde estão essas toxinas? Lá no intestino dele, tá? Então, a gente precisa falar sobre isso. As pessoas não podem normalizar essa questão da constipação intestinal. Não pode achar normal só ir ao banheiro quando toma chá de sene, Almeida Prado, Orlistat, Lactopurga. Isso é comum, mas não é normal, tá? Nosso intestino, ele tem que funcionar através da nossa dieta, água, exercício. Eu vou falar sobre isso. Então, não normalizem essa questão da constipação. E eu sempre brinco, eu sempre falo com meu marido isso, eu falo, eu fico feliz e triste, que o povo só lembra de mim quando vai ao banheiro. Gente, já recebi foto todo dia, não tem um dia da semana que eu não recebo mensagem de alguém falando que não ia ao banheiro, que tá indo ao banheiro todo dia, que tá indo 2 vezes por dia, que tá indo 3 vezes por dia, que 40 anos teve constipação intestinal e nunca imaginou que eu consegui fazer cocô todo dia. Enfim, teve um dia no Instagram que eu recebi uma foto, eu nem sabia que tinha esse recurso, uma foto que some, aparece e some. Aí eu tava lá, foto, era um triângulozinho escrito foto do lado, aí eu cliquei na foto.
Gente, uma paciente minha, eu ri tanto, não vou falar o nome dela aqui, obviamente. Ela tirou uma foto assim, com as perninhas pra baixo, a calça arriada assim, perto do pé, né? E tirou uma foto do pé, que eu vi que ela tava no banheiro. Aí ela ainda escreveu assim: obrigada por esse momento. Eu ri tanto, mas eu ri tanto. Parece bobeira, gente, mas não é, tá? Eu tô rindo aqui, mas isso é muito sério. Então, além do intestino, quando a gente não evacua, esse organismo ele ficar muito intoxicado, isso traz muitos sintomas físicos. Quais são os sintomas físicos do paciente que ele é constipado? Acne é um sintoma de intestino mal funcionante, cansaço, dor de cabeça, falta de disposição, dificuldade de emagrecer. O paciente ele pode entrar num quadro de desnutrição, porque se ele não tem uma saúde intestinal adequada, ele não absorve nutrientes como deveria. Vamos lá, mais o que? Ele pode sentir até dores articulares. Por quê, gente? Se eu tenho um intestino que não funciona e essas fezes estão ali intoxicando o meu organismo, isso começa a gerar o quê? Uma cascata inflamatória. O meu corpo, ele começa a ficar num estado intoxicado e inflamado. Vocês têm ideia do problema que é isso? Outra coisa, já se sabe atualmente de que há um link direto mesmo, gente. Tem um fio que liga o cérebro ao intestino. Então, por exemplo, o intestino mal funcionante, ele piora quadro de ansiedade, piora quadro de depressão, tá? A gente tem um link direto entre intestino e cérebro através do nervo vago, isso já foi provado. Então, essa questão intestinal influencia, inclusive, nas questões de depressão e ansiedade. Por isso que um tratamento de um paciente que tem um perfil ansioso, histórico de depressão, o nutricionista ele tem que ter um olhar muito especial para essa questão do intestino. Então, assim, já entendi toda a importância do intestino, né? Eu preciso conscientizar vocês da importância de dar atenção ao intestino, a importância que o indivíduo, a pessoa precisa fazer cocô todo dia. Isso não é normal, a pessoa não ir ao banheiro todos os dias, o indivíduo não ir ao banheiro todos os dias. Mas hoje a ideia não é falar sobre saúde intestinal em si. Hoje a ideia é falar do ponto de vista prático, tá? 5 passos para você começar a fazer cocô todos os dias. Para você parar de sofrer de constipação intestinal. Não interessa há quantos anos isso acontece, tá? Eu pego paciente que tem 40 anos e a vida inteira sofreu com intestino. Eu tenho paciente que já teve que ir para o hospital fazer lavagem, que já teve frecaloma, que é um problema de quem tem constipação intestinal, que já foi internado por conta de mau funcionamento intestinal. Já tem paciente que a vida inteira tomou laxante, Orlistat, Almeida Prado. Não importa quanto tempo você sofre com isso. Se você colocar em prática os 5 passos que eu tô falando, que eu vou falar aqui agora, eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando. Você vai começar a ir ao banheiro todos os dias, tá? As meninas do projeto, o pessoal que tá no curso, todo dia, às vezes elas têm vergonha de colocar lá no grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp, né? E aí elas me mandam mensagem no particular. Eu morro de rir. Tem gente do projeto aqui que sabe o que eu tô falando. Que a vida inteira sofreu com o intestino, que tá indo no banheiro 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, que tá indo no banheiro todos os dias. Eu atendi uma pessoa hoje, gente, online. Eu não vou contar em detalhes, mas foi tão engraçado. A gente tava falando sobre essa questão do intestino. Ela falou assim: Ana, eu tô perdendo peso, mas eu comecei a ir ao banheiro todos os dias. Só por isso já valeria. Ela falou: eu nunca imaginei que eu fosse um dia sentar no vaso, tipo, me deu vontade de ir ao banheiro, sentar, fazer o número 2 e seguir minha vida. Porque era uma experiência de sofrimento, tá? Então, assim, coloquem em prática o que eu vou ensinar pra vocês aqui, que eu garanto a vocês que vocês vão aprender e vocês vão começar a fazer cocô todos os dias. Isso mexe com todo o funcionamento do corpo, inclusive com o humor da pessoa, tá? Então fica 4, 5 dias sem ir ao banheiro, o que isso causa? Isso causa um mau humor terrível. Eu já falei aqui uma vez em alguma live sobre a palavra enfesado, né? Vocês sabem qual é a etiologia da palavra enfesado? Pensem numa pessoa enfesada.
O que é uma pessoa enfesada? É aquela pessoa estressada, irritada, que tá de cara feia, né? Aquela cara assim fechada. O que é a etiologia da palavra enfesada, gente? Enfesada é o quê? Cheio de quê? De fezes. Porque é exatamente assim que a pessoa que tá constipada ela fica. Mal-humorada, estressada, com dor de cabeça, irritada, não dorme, cansada, tá? Então agora eu vou começar a falar do ponto de vista prático, os 5 passos para começar a fazer cocô todos os dias. Deixa eu já olhar a hora, porque o Instagram me derruba, 8h12, tô tranquila. E aí vamos lá, gente. Primeiro passo para começar a fazer cocô todos os dias: aprender a beber água. Sem isso aqui, não tem nem mais conversa, tá? Quem me segue, me acompanha, sabe que eu tô sempre falando isso. Qual é o primeiro passo para você fazer cocô todos os dias? Beber água. Quanto de água, Ana? Já ensinei o cálculo, vou ensinar de novo. Mínimo no dia ruim, 35 ml de água por quilo de peso. Então peguem o peso de vocês, multipliquem por 35 ml. Essa é a sua meta mínima. Num dia ruim, você tem que beber essa quantidade de água. Então, por exemplo, se um indivíduo que tem 60 quilos, ele vai beber 6 vezes 3, 18, 6 vezes 5, 2,100. Então, um indivíduo que tem 60 quilos, ele precisa beber no mínimo, isso é um mínimo do mínimo para o seu corpo funcionar como deveria, tá, gente? 2,1 litros. Antes disso, gente, antes que vocês aprendam a beber água, eu não tenho nem como conversar mais nada. Então, sempre o paciente não consulta. Onde que começa o tratamento nutricional? Se come isso, se come aquilo, se come aquilo outro? Não. Água. Então, ó, como é que a gente bebe água? Gente, vocês viram minha garrafa maravilhosa que eu ganhei? Ó, essa aqui tem 2 litros. Eu preciso ter estratégia para beber água. Como assim, Ana? Amanhã eu atendo de 7 da manhã às 7 da noite, sem levantar da mesa. Se eu for beber água no copo, encher um copo d'água, eu vou beber água? 12 horas trabalhando sem parar? Não. Então, o que eu tenho que ter? Estratégia. O que é estratégia? Eu chego no consultório, eu encho 2 garrafas. Uma de 2 litros e uma de 1 litro. Eu estou trabalhando, atendendo, o computador está na minha frente, a água está do meu lado. Eu estou aqui na live com vocês, a água está do meu lado. Hoje atendi online o dia inteiro, a água estava do meu lado. Saí para dar aula na academia, carrego a minha água. Vou no mercado fazer compra, minha água está comigo. Por quê? Porque eu tenho minha meta para bater. Então eu, Ana, preciso beber em torno de 4 e pouco, tá? Porque eu não fico no mínimo, eu já faço um cálculo um pouquinho maior que para quem faz atividade física. Então, o que eu preciso ter? Estratégia. Qual é a estratégia para beber água? Primeira coisa, ter a água do seu lado. Segunda coisa, criar o hábito. Então, por exemplo, paciente que ele bebe um copo de água por dia, se ele pegar 3 litros para beber amanhã, ele vai passar mal. E passa mal mesmo, tá, gente? Se sente mal, sente dor. Por quê? Porque aquilo é um hábito novo que ele está criando. É igual começar a correr. Se eu mandar o paciente, o aluno amanhã sair daqui, sair correndo até o centro, o que vai acontecer? Ele vai passar mal. Então, como é que ele precisa começar a fazer isso? Ele começa a andar, ele começa a trotar, ele faz um intercalado, depois ele começa a correr. Com a água a gente faz a mesma coisa. O que a gente faz? Minha meta é 2 litros. Eu vivo à base de 200 ml por dia. Então, amanhã eu vou me propor tentar beber 1 litro. Bebo, vou aos poucos, botando aquela água, acostumando o meu organismo. O que é que eu faço? No dia seguinte, aumento para 1,200, para 1,5, até eu conseguir bater a minha meta de água. Vanessa perguntou, quem faz atividade física faz a conta de quantos ml? Eu não falo, porque senão vocês vão ficar apavorados, mas olha só, vou ensinar vocês, tá? Então, ó, primeiro passo para fazer cocô todos os dias: beber água. Sem água não tem papo, não tem conversa, a gente nem continua a live, tá? Qual é o cálculo da água? Mínimo 35 a 40 ml por quilo de peso. O
quem faz atividade física, porque essa água de mínima não conta a água da atividade física. Quem faz atividade física, como é o cálculo? 50 a 60 ml por quilo de peso. Então, esse indivíduo que tem 60 quilos, que tem um mínimo de água de 2 litros e 100, se ele faz atividade física, ele vai ter quanto? 6 vezes 5, 3 litros por dia, tá? Então, todo mundo tem que beber 2 litros de água por dia? Não, isso não é uma verdade. Vocês precisam aprender a fazer o cálculo. Por quê, gente? 70% do nosso corpo é água. Deixa eu só ver o que está entrando de comentário. Boa noite, degusto. Comprei uma garrafa de 600, agora eu bebo tranquilo. Pode ser, tá, Alê? Eu acho mais fácil já botar a grandona, porque eu não preciso encher muitas vezes. Eu não me perco na meta, tá? Mas cada um vai fazer da estratégia que achar melhor. Eu acho mais fácil assim, porque, por exemplo, eu bebo por volta de 4 a 5 por dia. Essa aqui tem 2. Se eu beber uma de manhã, uma de tarde, mais um pouco, eu sei que eu já bati meus 4, 5 litros, tá? Gente, sério, isso pra quem faz atividade física, misericórdia. Carlinha, como é que a gente faz isso? Criando um hábito. Sabe qual é o problema? Que vocês normalizam passar um dia inteiro bebendo 1, 2 copos d'água. Isso não é normal, apesar de ser comum. O normal é você aprender a beber a água que o seu corpo precisa. Se 70% do meu corpo é água, um indivíduo de 50 quilos vai beber a mesma quantidade de um indivíduo de 100 quilos? Não. Por isso que as quantidades de água, elas são calculadas de forma individual. Eu bebo 750, minha meta é 3 a 4. Isso aí, então você multiplica aí até chegar na sua meta. Então, gente, olha só, 70% de um corpo de 100 quilos é igual a 70% de um corpo de 50 quilos? Não. Então, por isso que vocês precisam aprender a fazer o cálculo de ingesta de água. Como se cria o hábito de beber água? Repetindo, como se cria qualquer hábito? Você arruma uma estratégia, né? Então, já tracei uma estratégia aí com vocês. Compra uma garrafa, essa água vai andar com vocês o tempo todo. Enche a garrafa, coloca uma meta. São 3 litros. Minha meta é beber 1,5 litro até a hora do almoço, 1,5 litro à tarde. Como que se cria um hábito de qualquer coisa na vida? Através da repetição. Amanhã faz de novo, sexta faz de novo, sábado de novo, domingo de novo. Isso vira hábito. Eu, se ficar 2 horas sem beber água, eu capaz de passar até mal. Porque meu corpo habituou tanto a beber água que ele sente muita falta. Eu criei o hábito, tá? Eu já bebi bastante, mas vi que tenho que beber mais. Faço atividade física quase todos os dias. Então, carinha, você vai fazer, ó, 50 ml vezes o seu peso, tá? Combinado? Oi, Rê, boa noite. E aí, vamos lá. Primeiro passo, então, para quem quer fazer cocô todo dia, para quem quer ajustar essa questão do intestino, beber água. Não bebe água, não adianta conversar mais nada, tá? Segunda coisa, eu não tenho aqui uma colinha, gente, para não esquecer de nada. Fibra. O que mais interfere no funcionamento do intestino do ponto de vista nutricional? Água e fibra. Se eu aumento a fibra do paciente e ele não aumenta a ingestão de água, o que acontece? Ele constipa mais ainda, ele empedra, tá? Um linguajar assim bem coloquial. Por quê, gente? O que acontece? A fibra, e não precisa ser fibra de suplemento não, tá? Eu vou falar quais são os alimentos mais fontes de fibra. A fibra, ela dá volume ao bolo fecal. Então, comi, mastiguei, digeri, o que sobra foi lá pro meu intestino. Aí eu preciso juntar essas sobras até formar o bolo fecal e evacuar. A fibra, ela aumenta o volume do bolo fecal. Então, fica o cocô maior, literalmente. Ela dá volume ao bolo fecal. Só que essa fibra, a gente tem as fibras solúveis e insolúveis. As fibras insolúveis, elas dão volume ao bolo fecal. As fibras solúveis são solúveis em quê? Tudo que é solúvel em quê? Em água. Então, as fibras solúveis que a gente come na nossa alimentação, elas absorvem a água e aí essas fezes, elas ficam mais amolecidas e eu consigo evacuar, tá? Então, se, por exemplo, eu pegar um paciente que é constipado, der pra ele psyllium, farinha de chia de linhaça, aveia pra caramba, um monte de folha,
e ele não beber água, o que vai acontecer? Ele vai ficar com bolo fecal aumentado, tá? Não tem água, as fibras solúveis não vão absorver água, o que vai acontecer? Ele vai empedrar, ele não consegue ir ao banheiro. Tá vendo como tudo começa na água? Se eu não beber água, eu não tenho como cuidar de nada. Então, o primeiro passo para ir ao banheiro todos os dias, fazer cocô todos os dias, é beber água. Segundo passo é comer fibra. Quais são os alimentos de mais fontes de fibra? Verduras, legumes e frutas. E precisamos comer os 3. Por quê? As folhas, por exemplo, esses dias me perguntaram o que tem na alface. A alface é rica em quê? Em celulose. Celulose é um tipo de fibra, tá? Uma fibra que é insolúvel, ou seja, ela chega intacta ao intestino. O que ela dá nas fezes? Volume. Dá volume no bolo fecal. Aí eu tenho que comer um alimento que é fonte de fibra solúvel. Então, por exemplo, as frutas, tem fibras solúveis e insolúveis, né? As frutas sempre com casca, laranja sempre com bagaço. Então, comia fibra solúvel e insolúvel. Bebi água, o que acontece? Tem volume no bolo fecal, fibra absorve água, eu vou fazer cocô, tá? Entendida essa questão das fibras? Sempre tem que comer alface? Não, tem que comer folha. Quem gosta de alface, come alface. Quem não gosta de alface, come couve, espinafre, taioba, chicória, repolho, isso tudo é verdura. Então, como eu sei, já tem live aqui sobre como combinar um prato de comida. Como eu sei que eu tô comendo bastante fibra, se eu tô comendo uma fonte de legume, uma fonte de verdura, um legume e uma verdura. O que são verduras? As folhas. Entenderam essa questão das fibras, da diferença entre as fibras e por que se eu aumentar o aporte de fibra na minha alimentação e não aumentar o aporte de água, eu vou ficar ainda mais constipado? Entenderam isso, gente? Estou indo muito rápido. Se vocês tiverem dúvidas, vamos tirar as dúvidas agora e eu vou pro passo 3. No caso, faz a conta de 50 ml vezes o peso. Isso, a Angélica botou, entendido. Então, temos as fibras solúveis, insolúveis, água, tá? Quanto eu tenho que comer de legume, fruta, verdura? No mínimo 5 porções por dia, tá? O que são 5 porções? Por exemplo, comi uma fruta, comi um legume e uma verdura no almoço. Comi outra fruta, comi uma legume e uma verdura à noite. Comi 6 porções de frutas, verduras, frutas e vegetais, né? Porque vegetais são legumes e verduras. Sei que tá legal. Consigo comer mais? Ótimo. Principalmente vegetal, gente. Legume e verdura, ninguém erra a mais. Ninguém erra por comer demais. Igual o paciente pergunta, mas tem problema tu beber água demais? Tem, beber 10, 11 litros. Vocês já viram alguém que erra por beber demais? Eu todo dia vejo gente que erra por beber de menos. Então não se preocupem com o consumo de legumes e verduras e não se preocupem com o consumo de água, tá? Aumentem esses aportes de consumo de vegetais, consumo de fruta e água. Beleza? Posso ir para o próximo? Você é muito fera. Ai, obrigada, lindona. Imagina. Entendido, gente, essa questão das fibras e por que a gente tem que comer folha? Folha é fonte de fibra, o quê? Principalmente insolúvel. Tem que ter folha na comida, tá? Eu expliquei lá a questão da alface, isso é muito curioso, né? Tem gente que fala, se a alface fosse bom, a vaca não era gorda. Vocês já ouviram isso? Vaca só come folha e é gorda. Ou então, né, esses animais, isso é muito engraçado. Esses dias me perguntaram... Aqui, acho que foi na caixinha. A alface é fonte de quê? Acho que foi Paulinho que me perguntou, acho que foi numa live. A alface é fonte de celulose, tá? Celulose é uma fibra. Celulose é a mesma fibra que tem na folha de papel. Papel A4, folha de papel é a base de celulose, né? A base de uma fibra do eucalipto. E a celulose, a fibra que tem na alface, a gente não tem enzima para digerir. O ser humano... ele não tem enzima para digerir, diferente dos ruminantes. Os ruminantes, eles têm uma enzima que eles digerem a celulose. E as fibras são carboidratos,
né? Então, por isso que a vaca, os ruminantes, eles comem folha e eles engordam. E nós comemos, por exemplo, alface engorda? Não, porque a alface é o quê? Uma fibra. Essa fibra, por exemplo, da alface, ela chega intacta no meu intestino, porque nós não temos enzimas digestivas para digerir a celulose, tá? Então, por exemplo, quem gosta de alface, enche o prato do almoço de alface, porque aquilo é o quê? Uma fibra, tá? Que vai chegar ao intestino intacta, a gente não digere a celulose e dá o que no cocô? Volume no bolo fecal, tá bom? Essa questão da alface eu aprendi isso, eu nunca esqueci, gente, porque eu acho super interessante, né? Porque que os ruminantes, eles digerem a celulose, engordam, a alface engorda o ruminante, mas não engorda o ser humano, tá? Então, primeiro passo, água. Gente, sem água a gente nem conversa. Nem vou entrar no mérito da reportagem que saiu esse final de semana lá no Jornal Globo, que já falei disso nos stories, gente, não preciso nem comentar isso de novo, a gente não vai perder tempo aqui com isso, né? Vamos falar sobre informação de qualidade, não vamos perder nosso tempo com isso, não. Segunda coisa, aumentar a fibra. Adianta aumentar a fibra sem aumentar a água? Não. Vai empedrar, vai constipar ainda mais, tá? Terceira coisa, exercício físico. Agora, professora de educação física vai falar que exercício físico melhora o funcionamento do intestino. Melhora. Por quê? Porque o exercício físico melhora a motilidade do intestino, tá? O intestino, não sei se vocês já viram, né? Muitos anos atrás, na aula de biologia, né? O intestino delgado, o intestino grosso, ele é enorme. E a gente tem um movimento ali, a motilidade do intestino, que faz com que esse bolo fecal ele seja formado e ele vai, né, passando pelo intestino até ir para o reto e a gente evacuar. O exercício físico, ele aumenta a motilidade do intestino. Então, eu tenho relatos de diversos pacientes que eles começam a fazer exercício, o funcionamento do intestinal deles melhora absurdamente. Melhora real. Por que o exercício melhora o funcionamento do intestino? Porque melhora a motilidade do intestino, tá? Os movimentos peristálticos, que são os movimentos lá do intestino, o paciente que ele faz exercício, o indivíduo que ele faz exercício, ele tem uma maior movimentação peristáltica lá no intestino. E aí melhora a motilidade, favorece a evacuação, tá? Adianta fazer exercício sem beber água, sem comer fibra? Não. Beber água, comer fibra é o suficiente? Se fizer exercício vai ser melhor ainda. Então tá vendo como é importante? Não é uma questão somente, como a gente tem que cuidar de várias questões? Então repassando, água, tá? Água é a melhor via de eliminação de toxina. Meu intestino é uma das vias de eliminação de toxina do meu corpo. Eu preciso beber água e evacuar, porque se esse cocô, esse bolo fecal fica no meu intestino, eu estou intoxicando o meu corpo. 2, eu preciso aumentar o aporte de fibra. Folha, legume, fruta. Posso usar psyllium, essas outras fibras, posso usar, não tem problema, mas não precisa, a gente consegue tirar o nosso aporte de fibra todinho através da nossa alimentação, tá? Adianta comer fibra, não beber água? Não, vai piorar. Terceira coisa, quando eu comecei a fazer exercício e educação alimentar, comecei a treinar, várias vezes tive que parar para ir ao banheiro no meio do exercício. Por quê? Acabei de explicar, gente. Isso é fisiológico, isso eu não acho não. Isso é do funcionamento do corpo. O exercício físico, ele favorece os movimentos peristálticos do intestino. O que acontece? Melhora a motilidade do intestino. O que acontece? Favorece a evacuação, tá? Então já entendido, primeiro passo água, segundo passo fibra, terceiro passo exercício. E aí vou falar agora sobre a biomecânica da evacuação. Esse é muito legal, gente. Eu ensino isso pro povo no consultório, as pessoas morrem de rir, porque primeiro que o pessoal morre de vergonha de falar de cocô. Então eu já falei isso aqui no início, eu não tenho vergonha nenhuma de falar de cocô, isso é uma necessidade fisiológica e totalmente natural do ser humano, do ser humano não, né? De qualquer animal. Olha só, a biomecânica do vaso sanitário, não tem um sanitário? Eu acredito que todo mundo aqui faz cocô no vaso, né? O vaso sanitário, a posição do vaso sanitário não favorece a evacuação, tá? É porque eu não consigo compartilhar foto aqui nos stories, já tentei milhões de vezes, não consigo. Mas eu posso depois colocar uma fotinha lá nos stories. A forma, a gente tem o intestino, né? E tem o reto, tá?
E o vaso sanitário, na posição que o indivíduo senta, como é que a gente senta no vaso sanitário? A gente senta e bota as pernas para baixo, não é assim que a gente fica? A gente fica com o nosso quadril em 90 graus, nosso quadril em relação ao tronco, né? Tronco reto, quadril, pés. Essa posição, do ponto de vista biomecânico, não favorece a evacuação. Então, o reto, ele fica assim, ó. Eu vou botar a fotinha nos stories para vocês verem, vocês vão ver o que eu tô falando. O reto, ele fica inclinado. E essa inclinação que fica do intestino para o reto, para a saída do ânus, para onde a gente sai o cocô, a posição que a gente senta no vaso não favorece. Não favorece. Como é que as pessoas iam antigamente? Não existia vaso sanitário, né, gente? Se a gente pensar em muitos e muitos anos atrás, como é que as pessoas evacuavam antigamente? Tinha vaso sanitário? Não. Como as pessoas evacuavam? De cócoras. Cócoras, tá? Então, o vaso sanitário, como ele foi criado para a gente evacuar, ele biomecanicamente ele não favorece a saída das fezes pelo reto, né? A saída das fezes do intestino pelo reto para o ânus, tá? Então, o que eu ensino para o paciente que ele é constipado ou para quem tem qualquer tipo de dificuldade intestinal? Não dá para fazer cocô de cócoras, né, gente? Não tem, eu vou fazer cocô de cócoras aonde? Seria o ideal a gente aprender a fazer cocô de cócoras, tá? O nosso corpo ele foi feito para evacuar, não foi sentado no vaso sanitário, foi feito para evacuar de cócoras. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Num banheiro normal. Então, eu sempre mostro para o paciente, criança que tem dificuldade de evacuar, por exemplo, a gente pode usar isso. Ou a gente arruma um degrauzinho, um banquinho. Ou, por exemplo, eu amassei a lixeira do meu consultório, gente, que eu mostro e ensino isso para tanta gente, que eu botei peso na lixeira e acabei amassando. Então, se você tem uma lixeira no banheiro, uma lixeirinha de banheiro, uma lixeira de inox, tem que ser uma lixeira mais forte, senão vocês vão estragar a lixeira de vocês. Ou então, coloca esse degrauzinho no banheiro. E aí, o que a gente faz? Ó, é isso aqui, tá? Coloca o pé em cima da lixeira, ou em cima de um banquinho, ou em cima de um degrau, que tem uma altura mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês de lado aqui, vai ficar melhor, tá vendo? Então, vamos supor, eu tô sentada aqui no sanitário, tá? Tô sentada no vaso sanitário aqui do meu banheiro. Coloquei o pezinho aqui em cima da lixeira. Aqui meu sofá é muito alto, tá? A gente teria que ser um pouquinho menor. Então, uma altura mais ou menos desse tamanho, ó. 2 palmos mais ou menos de altura, tá? Coloquei em cima de um banquinho. Ou coloquei em cima de uma lixeira, de alguma coisa que tem essa altura de 2 palmos. O que isso favorece? A saída dessas fezes, tá? Essa questão da biomecânica lá do ânus, do intestino, né, do reto do ânus, ela sai dessa inclinação e ela fica assim, ó, reta. Eu sei que vocês estão achando que eu sou louca, tá, gente? Porque o que eu tô falando aqui é mó viagem, mas não é. Eu provo, eu vou botar a fotinha lá nos stories para vocês verem. Então, é o que eu tô explicando para vocês. O vaso sanitário, como ele não favorece a evacuação. Do ponto de vista de caminho do corpo, de biomecânica, não favorece. E aí a gente consegue ajustar isso com uma lixeirinha, com um banquinho, com um degrauzinho. Não precisa ser alto assim não, gente. Deixa eu... Ó, vamos supor, sabe banquinho? Tipo banquinho de subir em armário? Esse tamanho aqui mais ou menos, ó. Eu tenho que ficar com a minha perna. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a vocês. É porque aqui, gente, o sofá é alto. Isso aqui mais ou menos, ó, tá vendo? O meu joelho, ele tá quase aqui na altura do meu peito, porque aqui, ó, se eu botar em cima do sofá, fica muito alto. 40 centímetros, por aí, 30, 40 centímetros, tá? Então, ó, eu vou arrumar um calço, alguma coisa embaixo, meu tronco fica reto, e eu vou colocar o pé em cima de alguma coisa que fique joelho mais ou menos na altura do meu peito, tá? Essa minha nutri ama que faz, que coisa linda. Paulinha, tô ensinando a fazer cocô, a gente dá valor, hein? Tá? Então, mais ou menos 30, 40 centímetros. Legal, pode ser um banquinho. Então, por exemplo, lá no consultório tem uma lixeirinha de inox desse tamanho assim, ó. Uma lixeirinha de inox desse tamanho, tá? Um degrauzinho. E aí tenham isso no banheiro de vocês, gente. Coloca o degrauzinho, quem tem dificuldade de ir ao banheiro todos os dias, coloca o degrauzinho lá no cantinho e quando for ao banheiro vai botar o pezinho ali em cima. Vocês vão ver como vai ficar mais fácil, tá? Isso é real. Então, ó, falamos sobre água. Desculpa, gente. 2 palmos é uns 40 centímetros. Então é isso mesmo, tá? Uns 2 palmos assim, ó. Um tamanhozinho desse tamanho assim, ó, aquela lixeirinha pequena de inox, mais ou menos aquele tamanho. Bota os 2 pezinhos ali,
Essa posição favorece muito a evacuação, tá? Gente, deixa eu beber uma água aqui que eu vou falando rápido. Tô ficando engasgada, peraí. Então vamos lá, continuando. Falamos sobre água, fibra, exercício, biomecânica da evacuação, tá? Então começaram a beber água. Estão comendo fibra, botando celulose lá, botando alface no almoço, comendo legume, comendo fruta. Começou a fazer exercício, botou o banquinho no banheiro. Gente, vai fazer cocô todo dia, tá? Nossa, mãe, o corpo agradece, emagrece, o humor melhora, a barriga desincha, é outra vida, tá? A Angélica botou aqui, sem dizer que quando vamos ao banheiro todos os dias, melhora o humor, além de emagrecer. Nossa, gente, melhora absurdamente o humor, tá? Eu tenho um paciente muito engraçado, que fala assim, tem uma paciente minha que sofria muito, gente, muito com o intestino. Essa, assim, eu pego todos os dias pessoas com problemas de constipação de anos, da vida inteira, mas essa ficava assim, 14, 18 dias sem ir ao banheiro, 20 dias sem ir ao banheiro. Foi essa paciente que já teve que fazer até internação, já tive mais de uma paciente que já teve que fazer lavagem, internação. E aí, o que acontece? Na segunda consulta, quando ela voltou, primeiro ela mandava áudios e mais áudios. Ai, você não vai acreditar, tô fazendo cocô todo dia, tô indo no banheiro 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, meu Deus do céu, não é possível, não sei o quê. Aí, quando ela voltou no primeiro retorno, ela falou assim, Ana, meu namorado mandou um abraço pra você. Aí eu não conhecia, né, eu não sabia que era namorado, falei, obrigada. Aí ele falou assim, nossa, porque você salvou o nosso relacionamento. Aí eu falei, eu salvei esse relacionamento porque ela falou, porque eu vivia num mau humor, num humor insuportável. E aí, o que acontece? Ela começou a ir ao banheiro todos os dias, começou a fazer cocô todos os dias, o humor dela melhorou absurdamente, e aí o relacionamento dela melhorou. Olha só, gente, que legal. Eu falei, imagina, um prazer. Eu falei assim, não, ele falou que ele tem uma dívida de vida com você, porque você me botou pra ir ao banheiro todos os dias, e aí até nosso relacionamento melhorou, tá? Então, realmente, o humor melhora muito. Vamos lá, gente. Algumas pessoas são chatas... brigam na academia porque não fazem cocô. Gente, tem que fazer cocô todo dia, tá? Senão ninguém aguenta o mau humor de vocês que vocês vão ficar. Então falamos água, fibra, exercício, biomecânica da evacuação, tá? Eu quero banquinho no banheiro, pezinho em cima da lixeirinha. Outra coisa, é normal ir pro banheiro, ficar 45 minutos no banheiro fazendo oração para fazer cocô, que não consegue fazer cocô, fazendo força. Não! O que é normal? Sentir o reflexo de ir ao banheiro, sentei no vaso, fiz cocô, lava a mão, segue a vida. Isso é normal, tá? Não é normal ir ao banheiro ficar fazendo força, ficar 30 minutos no banheiro para conseguir evacuar. Isso não é normal, tá, gente? Apesar de ser comum. E aí o quinto passo para fazer cocô todos os dias, criar um hábito intestinal. Como assim, Ana? Pronto, a louca dos hábitos, agora eu tenho que criar hábito de fazer cocô? Sim, hábito de fazer cocô. Por quê? O paciente que ele é constipado, muito constipado, sofre com constipação há muitos anos, ele não tem um hábito intestinal. O que é um hábito intestinal? O que seria um hábito intestinal, gente? Eu acordo, bebo água, tomo meu café, vou fazer cocô. Isso é um hábito intestinal. No outro dia eu faço o quê? Acordo, bebo água, tomo meu café, vou fazer cocô. Isso é um hábito intestinal. Igual o hábito de beber água, igual o hábito de fazer exercício. O normal é isso. Tem que ser de manhã? Não, não tem que ser de manhã, mas é mais comum de manhã. Pode ser de noite, pode ser de tarde. O que a gente precisa aprender a fazer nesse início? Quem sofre com constipação há muito tempo, tem dificuldade de ir ao banheiro, tem essas questões intestinais há muito tempo, o que precisa criar? Um hábito intestinal. Por quê, Ana? Porque aquilo ali vai mostrar pro seu cérebro que aquela hora ali é de fazer o quê? De fazer cocô. Então ele vai começar, a observar. Então, por exemplo, acorda de manhã, bebe água em jejum. Isso aqui eu não preciso nem ensinar, que vocês já sabem, né, gente? Abriu o olho, vai beber o máximo de água que conseguir. Toma o café da manhã. Tomou o café da manhã, pega o telefone, leva pro banheiro, marca ali 15 minutos, bota o pezinho em cima do caixotinho ou em cima da lixeirinha e fica ali. Fica ali meditando ali 15 minutos, olhando lá as novidades no Instagram. Fica ali aqueles 15 minutos com o pezinho pra cima, tá?
Faz isso um dia, 2 dias, 3 dias. Se tá aumentando a quantidade de água, aumentando a quantidade de fibra, fazendo exercício físico, botando o pezinho pra cima, o que seu corpo vai começar a entender? Que aquele ali é a sua hora de fazer cocô, tá? E aí você cria o quê? Um hábito intestinal. Já viu aquelas pessoas que falam assim, nossa, meu intestino é um reloginho, eu acordo, bebo água, como, vou fazer cocô. Aí tomo meu banho e vou trabalhar. Ela criou o quê? Um hábito intestinal. Então, quando a gente começa a aprender a colocar, aprender o que a gente precisa fazer e colocar esse intestino para funcionar todo dia, vocês precisam criar esse hábito intestinal. E por vezes esse reflexo fecal, o que é reflexo fecal, gente? É igual reflexo de xixi, me deu vontade de fazer cocô aqui, isso é um reflexo fecal que eu tenho que atender. Esse reflexo, ele muitas vezes, ele não vem no início. Então, por vezes, eu tenho que criar um hábito intestinal para depois eu ter esse reflexo. Vê se vocês conseguem entender. Por que eu preciso criar um hábito intestinal? Que eu preciso mostrar para o meu corpo que aquele ali é o meu horário, minha hora de evacuar. E o paciente que ele vai ao banheiro de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, só vai no banheiro tomando laxante, só vai no banheiro tomando Almeida Prado, chá de sênior, Orlistat, ele perde o hábito intestinal. Ele perde o reflexo fecal porque ele não vai no banheiro pelo funcionamento natural do intestino dele. Ele vai no banheiro por quê? Porque ele toma remédio, tá? Então a gente precisa criar um hábito intestinal. O hábito intestinal é isso. Senta no banheiro de manhã ou no horário à noite, enfim. Eu acho de manhã o melhor horário de criar esse hábito intestinal de manhã, porque você tá em jejum, já bota muita água pra dentro, faz uma fruta lá laxativa, toma um cafezinho, come seu ovinho, senta lá, bota o pezinho pra cima, pega o telefone, marca lá 15 minutos, fica ali. Viajando na batatinha, olhando ali no Instagram, tal, 15 minutos, segue a vida. No outro dia você vai fazer a mesma coisa. Seu corpo, ele vai começar a entender que aquele ali é seu momento, seu horário de evacuar, tá? Então, principalmente no início, e principalmente para quem tem quadro de constipação, quem faz uso de medicação há muito tempo, tá com esse intestino viciado em remédio, vocês precisam criar um hábito intestinal, tá? Entenderam essa questão do hábito intestinal, gente? E por que é importante fazer isso? Porque a gente precisa religar esses sinais de reflexo, de hábito, de reflexo fecal, de você mostrar para o seu corpo que seu intestino agora ele não funciona porque você toma Almeida Prado, ele funciona porque você bebe água, porque você come fibra, e aquele horário ali é o seu horário de fazer cocô com seu pezinho para cima. Faz sentido isso para vocês, gente? Fala aí alguma coisa, gente, pelo amor de Deus. Tá todo mundo no banheiro tentando fazer cocô. Faz sentido isso pra vocês que eu tô falando aqui? Cadê vocês, gente? Tá todo mundo no banheiro? Deixa eu ver aqui as perguntas. Faz sentido, povo? Vocês estão aí, banheiro lendo rótulos, agora leva o celular, isso aí. Cagar faz um bem danado. Dercy já dizia isso, gente. A pessoa que não vai no banheiro, ela é muito mal-humorada, né? Misericórdia. Senhor. Faz sentido, gente, pra vocês? Você tá rindo, né? Sim, com certeza. Muito obrigada, ótimo. Vou fazer te mandar uma foto te marcando. Renata, ó, eu fico tão chateada, gente, que todo dia alguém fala: ai, hoje fiz cocô 3 vezes, lembrei de você. Falo, misericórdia, gente, mas esse povo só lembra de mim quando faz cocô, só quando vai no banheiro que lembra de mim. Adorei as dicas, faz sim, claro. Ah, tá, achei que tivesse todo mundo no banheiro tentando fazer cocô e não tinha mais ninguém aqui. Faz todo sentido, nosso corpo precisa de hábitos, exatamente, Fabinha. Vanessa, faz muito sentido, sim, faz. Então é isso, ó, gente. Resumo da ópera. Água. Tem que aprender, tá? Mari, eu estou feliz demais por estar indo no banheiro. Claro, Mari, a pessoa que faz cocô, Mari, não tem mau humor, não tem dificuldade de emagrecer, não tem cabelo, o cabelo agradece, a pele agradece, o emagrecimento agradece, a gente consegue a massa muscular, serotonina libera no corpo, que libera lá pelo intestino, a ansiedade melhora, a vida melhora, gente, quem faz cocô. Então, ó, água, fibra, exercício físico, esqueci, gente, biomecânica da evacuação e hábito intestinal. Cuidou desses 5 passos?
Gente, eu garanto 110% que vocês vão começar a fazer cocô todo dia, se bobear mais de uma vez por dia, tá? Eu garanto, real, oficial, tá? Vocês têm alguma dúvida, gente? Porque o que eu tinha pra passar pra vocês aqui hoje era isso. Vocês têm mais alguma dúvida, além das coisas que a gente conversou aqui? Preciso suplementar? Pode ser uma dúvida. Preciso tomar probiótico? Preciso tomar glutamina? Fazer uso de fibra? Não, tá? Não precisa. Probiótico, fibra, suplemento é o que? A cerejinha do bolo. Tá fazendo tudo. Água, fibra, atividade física, biomecânica, intestinal não tá funcionando? Tem alguma questão ainda? Aí a gente pensa no suplemento. A base é essa, tá? Barato, ó, água barato, folha é barato, fruta é barato. Botar um pezinho em cima do degrau não tem dificuldade nenhuma. Vai caminhar, fazer um exercício físico. Não precisa nem tomar suplemento, tá? Não é normal ir ao banheiro tomando chá de sene. Almeida Prado não é fitoterápico, é um laxativo. Chá de sene é um chá, mas é um laxativo. Lactopurga faz mal. Como é que é o nome daquele outro negócio? Orlistat, não acho legal. Um dia eu posso explicar pra vocês qual é o princípio do Orlistat, por que eu não gosto do Orlistat, que agora normalizou muito o consumo dessa substância. O que é normal? Eu fazer cocô todos os dias, à base da minha alimentação, do meu hábito intestinal e dessas questões que eu trouxe aqui pra vocês, tá? Vocês têm alguma dúvida, gente? Se não, ó, já falei tudo que eu tinha pra falar de cocô aqui hoje. Outra coisa, observem, mais uma coisa última, observem o formato do cocô de vocês. Sempre que o paciente vai no consultório, eu pergunto, cocô tá como? É cocô de bolinha, aquele cocô de cabrito? Não é normal, tá bebendo pouca água, tá comendo pouca fibra. O intestino tá solto, senta o intestino diarreico? Não é normal, a gente precisa ajustar. Como é que é normal? Cocô inteiro, tá? Sai inteiro, sem dificuldade, a pessoa não faz força, não sente dor, tá bom? Outra coisa, umas fezes que tem cheiro muito forte, aquela pessoa que vai no banheiro que interdita a casa, também não é normal. Gente, não é cocô com cheiro de rosas, que isso não existe, né? Mas essas fezes também que tem um odor muito fétido, aquela pessoa que vai no banheiro interdita, isso também não é normal. A gente precisa ver como ajustar a alimentação dessa pessoa, tá? Deixa eu ver mais o que. Eu acho que é isso, gente. Basicamente, eram essas questões que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje. Vocês têm alguma dúvida? Obrigada, Alessandra. Obrigada, Angélica. Obrigada, Paulinha. Obrigada, Carlinha. Cheio de paciente minha aí, gente. Adoro. Obrigada, Rê. Vanessa. Coloquem em práticas. Depois vocês me contam lá no direct se vocês não estão fazendo cocô todo dia. Se bobear mais de uma vez por dia. Gente, meu intestino é super preso. Então, Isabela, você chegou agora... assiste a live, tá bom? Cocô que afunda ou boia? Não tem problema, tá? Não tem diferença, pode ser até pela quantidade de fibra que tem ali. Vai ficar salvo, perdi agora. Então, não vou colocar no IGTV, o que eu vou fazer? Eu vou editar esse inicinho, vou colocá-lo no YouTube, tá? Vou colocar a live inteira lá no YouTube, não vou colocar aqui no IGTV, tá bom? Aí, Isabela, acredito que até amanhã vou ver aqui com minha equipe técnica, mais conhecido como meu marido, e aviso vocês nos stories a hora que a live entrar lá no YouTube, tá bom? Obrigada, Mari. Então é isso, gente, ó, tenha uma noite abençoada. Depois eu vou tentar achar uma fotinha hoje ou amanhã, porque hoje eu ainda preciso trabalhar um pouquinho. Eusiane, coisa mais linda da minha vida, eu estou com saudades, eu também sou sua fã. Gente, a Eusiane faz os melhores produtos sem glúten que um ser humano pode experimentar na vida. Salva a dieta aí de quem tem restrição alimentar, vocês não têm ideia das coisas que essa mulher faz. Pra quem conhece sabe o que eu tô falando, quem não conhece tem que conhecer os produtinhos sem glúten, sem lactose da Eusiane. Vou salvar no YouTube, tá bom? E aí depois eu aviso vocês quando entrar lá. Não sei se consigo fazer isso hoje, gente, porque ainda tem algumas coisas pra resolver hoje. E essa hora eu já vou dando defeito, tá? Beijo, obrigada. Coloquem em prática o que eu tô ensinando pra vocês. Eu garanto que vocês vão começar a fazer cocô todos os dias. Vou botar no YouTube, tá, Fabi? Até amanhã, vou ver se meu marido edita, resolve, e eu coloco lá no YouTube e eu aviso vocês. Assistam, porque esse conteúdo realmente pode ajudar vocês demais. A vida de quem vai ao banheiro todo dia
muda, tá bom? E inclusive isso interfere demais no processo de emagrecimento, tá bom? Carlinha, vai descansar. Carlinha é igual a minha mãe, o dia inteiro. Toda hora que fala comigo, me manda descansar. Já vou, já, gente, que amanhã também tem consultório o dia inteiro. Ó, beijo, tenha uma noite abençoada. Obrigada por estarem aqui mais uma vez comigo até essa hora. E até a próxima. Beijo, gente. Fiquem com Deus.